E aí, pessoal, tudo bem? Bruno, fundador da BD Consultoria aqui, começando mais um BD Podcast, inclusive um BD Podcast diferente. Hoje nós estamos em Maringá, Paraná, inclusive na sede da DB1. Tô aqui com meu amigo Jasper. Tudo bem, Jasper? Seja muito bem-vindo, né? E eu vou falar agora, eu bebi no seu podcast, você bem-vindo à nossa casa, né? Galera, Bruno, casa, hein, pessoal? Bruno já é de casa também, literalmente, né? É uma trajetória de muitos anos. E, Jasper, indo direto ao assunto, eu acho que esse podcast ele é bem produtivo, porque além de conhecer as pessoas, a gente troca muito conhecimento. Legal, cara. E eu gostaria de primeiro que você se apresentasse para o pessoal, apresentasse quem é a DB1, quem é o N-Market e agora quem é a N-Tools, cara. Conta pra gente. Perfeito, vamos lá então. Eu sou o Jasper Perru, hoje eu sou Head de Parcerias do grupo DB1 e do N-Tools, então, para cuidar de todos os produtos, nossa suíte para alta performance e marketplace. Estou aqui no grupo já há 17 anos. Eu venho 17 anos? 17 anos, Caraca. Veio de uma trajetória aí de... A DB1, na verdade, ela começou fazendo software sob encomenda, então fazendo projetos de softwares personalizados. A gente tinha um RP dentro de casa. Eu entrei nesse RP, que era um RP focado em distribuidoras e importadoras, então fiz toda uma trajetória ali, desde suporte até a diretoria desse RP. E para encurtar um pouco a história, em algum momento a gente entendeu, a gente foi muito provocado pelo mercado, tudo estava acontecendo, pelos marketplaces, pelo e-commerce. Então as importadoras, as distribuidoras, já tínhamos os projetos personalizados dentro de casa também. E aí começamos nessa onda de marketplace, fomos um dos primeiros integradores de marketplace. Uau. Ganhamos inclusive prêmios de solução mais inovadora da América Latina na época. Eu lembro que tá voltando dos eventos agora, nos primeiros fóruns e-commerce Brasil, onde eu tinha que explicar o que era marketplace, não o que era um hub. Exato. Entendeu? O cara chegava, mas o que é esse negócio de marketplace? Porque o nosso primeiro posicionamento do N era um produto, vários anúncios. O cara falou, mas como assim? É porque você pode ter vários canais. E aí, na época, os canais começando a rodar ali. Então, o N fazia essa parte dessas integrações. Até que chegou um ponto, já nos próximos fóruns, nos próximos eventos, que a gente entendeu, integrar só não é o que vai gerar volume, que vai fazer o negócio ter performance, que vai fazer o cara crescer. E aí, o N passou a ser um Hub 2.0 que a gente chegou. Legal. Que é, além de ajudar ou além de integrar, ajudar o cliente a vender mais. É incrível o quanto o dinamismo do crescimento das vendas online faz com que as empresas, principalmente de tecnologia, mas não só as de tecnologia, as que prestam serviço, as que vendem produtos, elas tenham que se adaptar, porque o que é certo ontem não é certo hoje e amanhã pode já ser diferente. Perfeito. Né? É muito uma questão de você... Eu criei duas coisas, de você adaptar e de você também criar o mercado. Exato. Porque a gente vai também direcionando para onde o mercado vai. Eu lembro justamente disso, né? Antes o Hub era só, cara, pega pedido daqui, ou pega produto, sobe lá, gerencia o estoque. Daqui a pouco a gente começou a ver que começou a criar uma competição entre os marketplaces, estrutura de preço, estrutura de promoção, prioridade de estoque, isso, aquilo. Exatamente. Daí a gente entendeu que com tecnologia a gente podia fomentar mais esse mercado e trazer crescimento. E de fato o algoritmo, ele trabalha para que as informações sejam quanto mais rápidas e integradas, melhor. Com então certeza. Hoje não entra numa hipótese alguma, pessoal, você rodar uma operação sem você ter uma tecnologia por trás para fazer esse trabalho que é muito trabalhoso, né, cara? Um grande exemplo, Integração. estoque em tempo real. Cara, estoque em tempo real. A gente vê, às vezes, algumas empresas que chegam aqui, o cara tava operando com estoque, com delay, com falta de prioridade, falta de regra de estoque, as coisas. Daí o cara fala, não, eu tô limitado. Claro que você tá limitado, você tá deixando de ganhar, você tá deixando de aproveitar muitas oportunidades. E tem um ponto de atenção também, é que as regras do marketplace, elas vão mudando de acordo com o comportamento até do comprador. Então o comprador valoriza muito essa entrega rápida, ele valoriza muito essa boa experiência que ele tem, então os marketplaces nada mais fazem do que aumentar a régua. É isso. Então, por exemplo, a partir de março desse ano, o Mercado Livre ele mudou praticamente as regras de reputação. O que era antes relativamente já difícil, ficou ainda mais difícil. Dia 20, e eu lembro que conversando com o Andrezinho, né, amigo nosso, André Santos, que inclusive já participou do BD Podcast, pessoal. Vocês tá fizeram no presencial canal. também na Meli Lá Cidade. no Meli Cidade. Pô, nossa galera tava no evento, infelizmente eu não pude participar nesse dia que eu tava em outro evento, também representando o grupo, e eu fiz também uma live com eles sobre isso, foi no dia 21 de março que entraram as regras novas, né? E o Andrezinho falou exatamente isso pra mim, ele falou, já, às vezes
vezes o seller lá, ou o vendedor lá na ponta, né? Falei seller, sempre ele dá bronca em mim. Ele fala, vendedor, é verdade, né, ele fala pra mim isso aí também. ele Saudade, falou, Andrezinho, um abraço. Ele falou, cara, o vendedor lá na ponta, às vezes ele fica bravo, mas a gente tem que entender que pensando no cliente lá na ponta, cara, tem muito vendedor. E a gente precisa, é bem que você falou, subir a régua e qualificar, porque daí eu dou uma garantia de boa experiência pro vendedor. Exato. E a gente percebeu isso muito a partir da pandemia, né, que foi um crescimento anabolizado ali. Muita gente que tinha aquele receio de comprar na internet, passou a comprar porque não tinha outra opção. É verdade. E aí ele foi picado por aquela abelha lá e falou, pô, gostei desse veneno aqui. Uma janelinha que se abre e nunca mais se fecha, exatamente, né? Entendeu? Então daí só que daí com isso aumentou o volume e com o tempo foi aumentando também o quê? A exigência, porque daí o cara passou a ter segurança, aí ele começou a poder comparar, por que esse entrega mais rápido? Por que embalagem assim? Esse aqui eu consigo ficar mais rápido, esse aqui eu faço tal. Então, sim, tem que existir um movimento de profissionalização das empresas para quem de fato quer performar. Porque eu falo, cara, assim, vender em marketplace a gente sabe que não é a coisa mais difícil do mundo. Exato. Agora, vender de forma sustentável... Aí esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que vender não é difícil. Você crescer com saúde a empresa, isso sim é difícil. Porque vender nada mais é do que você apresentar o produto, a oferta, de uma boa forma. Só que o ponto é, quando você vende, você está fazendo várias movimentações de gestão da sua empresa. Então, gestão financeira, gestão tributária, gestão sistêmica, gestão operacional. E dentro dessas gestões, aí que está o grande desafio, né? E até você falou, né, que a gente vai se adaptando, é um pouquinho da história do N-Tools. Porque daí o N-Market, naquele ponto, começou a ajudar o seller a vender mais. O propósito do N é esse. Assim, muitos anos a gente foi trabalhando e a gente ficou claro pra gente que a gente existe pra quê? Pra ajudar o vendedor a vender mais, com menos esforço, sem se incomodar. Olha só, legal isso daí. Entendeu? Vender mais, com menos esforço, sem se incomodar. Até aproveito para compartilhar a missão da BD Consultoria, que é ajudar a desenvolver pessoas e negócios digitais através de educação, que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui, utilizando o pessoal. Perfeito. Através da principal empresa que a gente tem de educação, que é a BD Academy. Perfeito. Nós também ajudamos a desenvolver pessoas e negócios não somente pela educação, mas também com gestão. Gestão consultiva e gestão executiva. A consultiva, Jasper, é falar o que o cara deve fazer, como deve fazer, e a gente acompanha a execução por parte deles. Você mostra um caminho ali. Mostra o caminho e fala, ó, praticamente a gente é como se fosse um Waze, a gente vai dar o direcionamento, legal. A gente vai acompanhando, opa, vira aqui, vira ali, acelera aqui, opa, desacelera aqui. Perfeito. A gente tem, além da gestão consultiva, a executiva, que é exatamente para o perfil indústria, que é realmente colocar a mão na massa para ele. Porque até é um outro modelo de negócio. Outro modelo totalmente diferente, o objetivo dele diferente dentro do canal. E, inclusive, a gente busca fazer um trabalho com a indústria que não é somente colocar ela no canal, mas primeiro, focar no qual é o objetivo dela no canal. É branding, é vendas, legal, é vendas. Pessoal, se tem revendedores, não vai passar por cima deles. O que a gente geralmente faz é encontrar um grupo seleto de bons vendedores e treinar eles. Porque uma indústria acelera no marketplace, em vendas, não diretamente, mas sim acelerando os caras que jogam com ele dentro desse canal. Estratégia, né? Estratégia complementar. Eu acho que é muito isso, né? A indústria por muito tempo, e sim, existe esse medo, né? E existe essa possibilidade ou esse risco de, eu vou ter um dano de imagem aqui porque eu não tô preparado. Acho que o primeiro ponto é esse. A tendência é que realmente não é a mesma coisa. Exato. Não é o mesmo volume, não é o mesmo game que você jogava lá atrás. E eu tenho toda uma rede de revendedores ali. Então, como você cria estratégia, processo, para que toda essa rede complementar que você tem joga a teu favor. Exato. Cara, isso é importantíssimo. E concluindo ali a missão, além da educação, gestão, né, que se divide em gestão consultiva e executiva, a gente tem a tecnologia. Perfeito. Que a gente tem muita sinergia aqui nesse objetivo de ajudar a facilitar a vida do vendedor. Que, pessoal, não por nada, mas sem tecnologia, você está correndo em cima de esteira. Porque a rotina, ela é só pagar fogo do vendedor, né? Se não tiver uma tecnologia para ajudar ele a automatizar algumas funções, ele fica o dia inteiro só embalando o produto, que é puramente operacional. E
eu gosto muito quando você fala de tecnologia assim, a gente entendeu no meio do caminho, e é por isso que a gente anda tão junto com as consultorias, que a tecnologia, ela é um meio. Ela não é o fim. O fim é o vendedor vender mais, ele ter mais performance, ele durar. Então é aquilo que a gente fala da saúde dos negócios. Né? Quando a gente começou a fazer os vendedores venderem mais, a gente percebeu que no meio do caminho alguns deles morriam, ou seja, a empresa sumia. Daí nasceu o Concili, que é o nosso outro produto. Porque daí o Concili veio para ajudar o vendedor a auditar, de fato, as suas vendas, auditar os seus repasses, mas além de auditar se tem algum problema de repasse, Brunão, é ter clareza nos dados. Cara, o que é a despesa real da minha loja? Que nem quando você tem uma loja no shopping, você vê, eu pago isso de aluguel, eu pago isso de comissão, eu pago isso de royalty, eu pago isso daquilo e daquilo, de rádio e tal. É a mesma coisa no marketplace. Exatamente. Você não vai considerar que você só paga a comissão. Tem um monte de coisa. E o Concili vem para essa linha. Então, eu costumo dizer que o Concili, muito mais do que um conciliador ou um auditor dos repasses do marketplace, que sim, ele faz isso, ele vai além. Ele vai trazer essa questão da segurança para a saúde do negócio. E dando um passo atrás para que você precifique certo. Exatamente. Entendeu? Então, a tecnologia aí é um meio para você ter uma operação sustentável. Pessoal, importante frisar para vocês, ontem foi o lançamento de novas funcionalidades que vem dentro do Concili. E aqui na descrição desse vídeo tem um link para você testar o Concili e fazer acontecer junto com o pessoal. E aí, isso foi a evolução que você falou da adaptação. Olhando para os vendedores do Concili, olhando a galera crescer, olhando para as mudanças que os marketplaces fizeram, a gente foi adaptando o Concili também para uma nova realidade. É importante porque, no final das contas, é um grande desafio a precificação. Inclusive, recentemente a gente fez uma matéria pela Terra, onde a gente trouxe os 2 pilares que são importantes para crescer dentro do marketplace. A gente tratou a precificação como um dos principais pilares e a outra análise de mercado. Por quê? Primeiro, a precificação, até porque o canal de marketplace é uma briga por preço. Então, no final das contas, quem diz margem é o mercado e o seu preço de compra. Perfeito. Então, esses 2 pilares é o que faz você ter margem ali dentro. A análise de mercado, ela entra num aspecto de você manter a margem, porque o grande ponto é que você cresce no marketplace com determinado produto, você não sustenta o crescimento no marketplace com esse mesmo produto. Perfeito. Ao decorrer do tempo, ele começa com margem positiva e ele, ao decorrer do tempo, vai diminuindo. Ciclo de vida do produto, né? Exatamente. Alguns têm um ciclo de vida maior, outros menor, e o grande segredo tá realmente na análise de mercado, porque quando você diminui a margem de contribuição de um produto, você está olhando muito micro, você tem que olhar macro. Qual que é a margem de contribuição da sua conta? Opa, está diminuindo. Quais são os produtos que estão impactando essa diminuição? Será que eu tenho outros produtos para colocar para dentro para voltar a ter a média ideal? E aí é muito legal, cara. Eu gosto quando você fala de educação, porque existe técnica para isso, não só feeling. Exatamente. Então, se você faz uma matriz BCG, se você faz uma matriz dos seus produtos, se você entende a sua estratégia de composição de mix, e é por isso que eu gosto demais das consultorias, porque daí, e é bem legal, já que você falou de análise de mercado, de competição, margem de contribuição, aqui o assunto vai longe, tá, galera? É verdade, mas muita coisa boa. O do N-Tools, a gente entendeu isso também claramente para os sellers, então para os vendedores, porque daí eu falei do N-Market, falei do Concili, o Predize faz toda a centralização dos atendimentos, que foi justamente o que a gente fez lá do dia 21, para garantir com que o vendedor consiga, além de vender mais, ter uma performance e agilidade no atendimento com menos esforço. Porque foi evoluindo, né, o marketplace. Então, antigamente, ele até valorizava muito mais essa parte de integração de coisas operacionais, como envio, emissão de pedido. Hoje, se você não responde rápido uma pergunta, pessoal, seja de pré-venda ou de pós-venda, isso impacta diretamente o seu score como vendedor. É isso. E a que vai impactar na venda. Na venda. Eu falo sempre de economia da reputação. Eu vou dar um exemplo mais claro aqui. Você pede uma pizza no iFood que você vê lá que a nota é 2.3? Não. Pode entregar em 2 minutos. Você vai pedir? Não. Isso é economia da reputação. Você entra no Uber que o cara tem 2 estrelas, tem 3. O Uber nem te manda esse cara mais. É verdade. Entendeu? O próprio algoritmo, faz sentido. É a mesma coisa. Mas aí, Bruno, o que aconteceu? Então, quando a gente temos o N-Market para essa parte de venda, temos o Predize fazendo toda essa parte da gestão, otimizando, e aí o Predize também vai para a Mia, que é usar a inteligência artificial para o cara vender mais, porque ele responde assertivamente, com agilidade e tal. E o Concili, dentro de casa, falou, opa, peraí, a gente tem muita informação de mercado. A gente pode deixar o cara mais competitivo, o vendedor.
Daí nasceu, então, o N-Tools, que o conjunto ou a suíte das nossas soluções para alta performance marketplace, para o cara que é profissional, para o cara que quer realmente performance saudável, crescimento sustentável a longo prazo. E aí, eu vou usar o termo que você usou ali do Waze, da corrida. Uma coisa que é legal numa corrida, aí eu faço a relação com Fórmula 1, né? No Waze ali, você vai dar os caminhos, você como consultoria vai colocar os guarda-reios para garantir que o cara não saia. Perfeito. Mas em algum momento você falou assim, eu vou dizer pro cara se ele acelera, se ele diminui. O que a gente olhou para dentro de casa? A gente montou um dashboard para os clientes do N-Tools. Isso é genial, pessoal. O Brunão teve acesso, né? O Brunão teve acesso, inclusive, antes, que muita gente ajudando a validar ali. Legal. O que esse dashboard faz? Ele pega informações de cada uma dessas áreas que você falou lá atrás. Área operacional, área de preço, área comercial, área de logística, área de atendimento, área financeira. E ele mostra para o vendedor, baseado num período, na última semana, no último mês, no último trimestre, praticamente em tempo real. Estamos já conseguindo trabalhar quase com tempo real ali, mas hoje a gente já garante D-1. O seguinte, a minha venda da semana passada para cá, quanto que eu vendi? Eu vendi 100 mil, vamos fazer um cálculo simples aqui. Eu vendi 100 mil. Pô, isso foi 12% maior que a semana anterior. Legal, eu estou crescendo. Isso já é um bom. Você tá olhando no teu velocímetro comparado ali, com você tá olhando mesmo. tá olhando o teu combustível, tá dando. Mas peraí, eu tô numa corrida, eu tô bem ou não tô? Aí ele já te mostra o seguinte, na tua categoria, o mesmo período, ela cresceu quanto? Ela cresceu 6%. Vou dar um exemplo aqui. Pô, então você cresceu o dobro. Eles cresceram 6, você cresceu 12. A tua categoria, tem uma coisa legal. Aí você, como um bom gestor, vai olhar, pô, será que eu tô queimando o produto? Eu tô crescendo tão acelerado assim? Ou será que realmente eu acertei uma estratégia, consegui pegar um produto que eu tô surfando a onda dele legal? Só que daí a gente não para por aí. A gente olha também e fala o seguinte, como o N-Market hoje, o Concílio, Predize juntos, a gente tem já 10% de GMV de marketplace no Brasil. Uau, 10% de GMV no Brasil é incrível, porque o mercado brasileiro tem um potencial enorme. Gigante. Tem números isso, Jasper? Cara, dá ali mais de 1 bi. Mais de 1 bi por mês ali. Uau. Mês. Mais de 1 bi mês. Então é uma amostragem muito grande em tempo real. E daí a gente mostra o seguinte, Brunão, e o mercado dentro do N-Market agora cresceu 10%. Pô, então você tá na média. Não, o mercado cresceu 2%. Se você cresceu 12%, tem algo ali, vamos entender, vamos aprofundar. E aí, para você aprofundar, a gente não para só na venda, a gente olha o seguinte, então, o teu valor de venda aumentou. Vamos ver tua quantidade de pedidos. Ela aumentou também? Não, a quantidade de pedidos não aumentou, então vamos ver o ticket médio. Que daí foi legal. Aumentou o ticket médio aqui. Só que daí, aumentando essa parte aqui, onde vai impactar diretamente? No teu atendimento e na tua logística. Então, a gente vai ajudar você a medir também o seguinte, e o teu tempo médio de expedição? Começou a cair mais pedidos, você tá preparado? Continua, e aí as mesmas métricas, comparada à semana anterior, ao mês a tal. Comparado ao mercado. Comparado ao mercado. Isso daí. Entendeu? Inclusive, no momento que dados estão sendo cada vez mais complexos de ser analisado, isso se torna um petróleo, né? É isso. E aí, Bruno, por exemplo, a expedição, aí e o atendimento, e o cancelamento, a devolução. Porque uma coisa vai desencadear a outra. É isso que às vezes a gente tem que entender. Para você operar em marketplace, é como tudo na vida, né? Mas eu acho que marketplace tá muito em evidência agora. Você olhar só para venda aqui, você não sustenta o negócio. Agora, venda com atendimento, com expedição, com cancelamento e depois, e o custo de tudo isso? Eu basicamente, beleza, tô vendendo tudo isso, daí eu olho assim, o meu custo no marketplace, já que a gente consegue pegar com o Concílio, tá sendo de X%. Então vamos fazer de conta que eu olhei para todo o meu custo, galera, o teu custo não é só 16%, só que você paga, por exemplo, na comissão lá. Exatamente. Imagina que você fez uma análise e descobriu que a tua comissão está em 20%, a tua despesa do marketplace está em 20%. Perfeito. A gente vai comparar com a tua categoria no mercado, sem, é lógico, dizer quem são os outros players, mas no geral, na categoria ali, fala assim, a categoria, vamos falar, por exemplo, de eletrônicos que você vende, tá com 18%. Você tá 2%. Você já sabe que você pode fazer uma análise. Então, você entendeu que eu sempre falo assim, não é só mostrar o número. Da mesma forma que numa corrida, quando o Verstappen compara com os outros. Ele recebe lá, cara, o Leclerc tá chegando. Na última volta, o Leclerc ganhou tanto. O que o Verstappen faz? Ele acelera. Exato. Ou ele vai pro box, ou ele poupa o motor. Cara, incrível. Entendeu? Isso daí. Incrível. E, inclusive, eu vejo que a cada dia que passa, a vida do vendedor no marketplace, ela tá sendo cada vez mais profissional. Por mais que eu até respeito o posicionamento do André com relação a não deixar falar algumas palavras mais técnicas, eu vejo como necessário, porque antigamente
conversava com um vendedor. Hoje a gente tem que conversar com um empresário, e um empresário que, inclusive, ele é do mundo de vendas online. Perfeito. Que é totalmente diferente das vendas físicas. E dentro do online, a gente ainda tem essa grande divisão que, por incrível que pareça, nos primórdios, você que está há 17 anos, eu há 9 anos, no início, marketplace era mato. Era só e-commerce, né? Inclusive, daí depois, com essa mudança de posicionamento, principalmente dos marketplaces, o jogo virou para eles. E o e-commerce sempre ficou de lado. Eu vejo que o e-commerce, ele é, frente a essa competitividade dentro dos marketplaces, a bola da vez a se pensar num futuro que está cada vez mais breve. As estratégias complementares. Eu sempre falo isso. Mas eu tenho que vender em marketplace, mas eu tenho que ter loja. Cara, na verdade, você tem que ter os dois. Exatamente. Você pode ter ali, né, as duas opções. E, na verdade, abrir a mente para as outras estratégias ou as outras plataformas que estão surgindo. E tem que ser bem realista que não é um nem outro, é os dois de maneira que você consiga acelerar com a intensidade que cada um merece. Perfeito. É óbvio que o e-commerce, pessoal, você está plantando uma sementinha, você tem que semear essa sementinha, você tem que ir lá regar, tem que ter muita resiliência, porque não é da noite pro dia que você vai ver resultado. Às vezes você vê resultado em quarter, né? De um quarter para outro. No marketplace, em 3 meses, o cara se com a estratégia adequada, ele bate a maior medalha já. Perfeito. Porque lá tem tráfego. Só que lá, além de ter tráfego, tem concorrência. E isso faz com que as margens sejam menores. Mas, claro, é inevitável isso. Quanto menor a margem, maior é a quantidade de vendas que você precisa ter para ganhar volume. E é legal, Bruno, que você falou sobre concorrência, né? Existem concorrências, existe concorrência, existe tudo isso, essas estratégias. E aí, por que é importante que exista clareza e o empresário que ele pensa a longo prazo? Vou dar um exemplo prático. Não adianta você colocar só um monitor de preço e ficar colocando, toda vez que o meu concorrente bater tal preço, eu jogo R$1 para baixo. Cara, não é assim. Daqui a pouco você vai ver, você não sabe qual que é a composição do custo desse. Primeiro, o teu concorrente pode estar precificando errado. Ou, às vezes, ele está precificando certo, mas ele tem um benefício fiscal, ele tem uma estruturação, ele tem um custo operacional diferenciado e tal. Então, você não pode fechar um olho, fechar os dois. Você tem que olhar, cara, peraí, deixa eu ver pra margem que eu preciso, pra eu sobreviver, pra esse produto, porque às vezes a margem não é a mesma pra todos os produtos. Exato. Seria esse preço. Agora deixa eu olhar pro mercado. Entendeu? Quanto que tá cobrando? Nossa, velho, mas aí eu não fico competitivo por conta da concorrência. Você vai simplesmente jogar o teu preço igual do cara? Não, você vai voltar e vai olhar para a tua composição, não para a planilha, mas você vai olhar para o real mesmo ali e falar, não, o meu custo operacional tá tanto, para eu chegar nesse preço eu tenho que chegar em tanto. O que eu preciso fazer para baixar esse custo? Não, você falou, cara, eu concordo, eu que vim da distribuidora ali, até da distribuidora, você falou um negócio que a gente sempre falou aqui. A boa distribuidora, o bom vendedor é o excelente comprador. Quem compra bem, vende bem. Quem compra bem tem o ouro na mão pra fazer. É verdade. Entendeu? Então, às vezes, você fica... Eu tô falando isso pra abrir um pouco a cabeça do vendedor. Isso a gente só lembra de, marketplace é complicado, tá apertando cada vez a comissão, tá apertando o frete. Sim, além dele, e o teu fornecedor? E o teu custo operacional? E o teu custo tributário? Você já parou pra pensar, pra trazer uma consultoria, pra olhar se você tá no regime certo? Se você não... Cara, não olha só pra alíquota. Exato. Olha pro longo prazo, o que você tá construindo. Olha pra conta gráfica, olha pra benefício. Você tá, talvez, num estoque que tá limitado, que você poderia estar ganhando mais. Então, eu não tô falando que você tem que ir para A ou para B, mas você tem que parar e olhar para tudo isso e montar uma estratégia. No crescimento, tá na entrelinha as grandes oportunidades de melhoria, tá, pessoal? Eu digo isso com muita solidez porque a gente pega operações faturando mais de R$500 mil e as pessoas acham que quem vende mais de R$500 mil já tá super preparada. Boa. E às vezes ela faz muito bem o arroz com feijão. Só que às vezes falta um bife ali, que é aquele olhar mais crítico, não somente na qualidade da apresentação da oferta, mas na gestão do negócio. Perfeito. Que não é somente você cadastrar, é você gerir equipe. A equipe errando menos, o seu custo operacional ele vai ser melhor. E, além disso, tem um ponto que é super importante frisar, é que tá rolando uma movimentação que é inevitável. Quem detém o preço é as fábricas, é os distribuidores, e ele tá indo para o canal de marketplace, até muitas vezes induzido pelo próprio marketplace.
seja no modelo 1P. 1P, pessoal, é um modelo onde o marketplace compra e ele vende o produto dentro do canal. E tem também o 3P, que é um modelo que geralmente os varejistas estão vendendo, onde você aproveita o canal para vender o seu produto. Perfeito. Né? Para que você se sustente ao longo prazo, eu volto nesse ponto que a gente trouxe na matéria da Terra, que é precificação e análise de mercado. É isso. Porque o grande segredo está em você fazer novas ondas de produtos que vão sustentar uma margem média de contribuição, porque se eu olhar somente um produto e falar, putz, esse produto está me dando margem negativa, poxa, analisa o contexto geral, porque às vezes uma margem negativa daquele produto dentro do incremento que ele te dá de faturamento, de fluxo de caixa e também de ranqueamento da conta, ele é positivo. Então, se você tirar esse item, você vai diminuir margem de contribuição, você vai parar de ter uma margem menor, mas você vai parar de vender também. Perfeito. E o segredo tá em você ter uma capilaridade de sortimento que sustente. Às vezes a pessoa olha e fala, cara, como que esse cara ele vende tão barato? Porque ele não tá olhando a margem somente individual daquele produto. Ele tá olhando o contexto geral da conta. Tem um negócio bem legal que você falou ali, né, do cara que vende meio e tal, e que tem esses problemas. Aqui dentro do N-Market, pessoal, o N-Market ele sempre foi conhecido muito por atender os grandes players, as grandes empresas, né? Ele ficou conhecido como a Ferrari dos hubs ali, mas diferente do que o pessoal pensa, a gente também tem seller ali que faz às vezes 10, 20 pedidos no mês. Então eu tenho hoje, desde o cara que faz 10, 20, 30 pedidos no mês, até o cara que faz 400, 450 mil pedidos no mês. Exatamente. Você tá entendendo o range de faturamento ali. A gente consegue atuar com grandes contas gigantes, mas também quem tá crescendo, que tá evoluindo. E o cara que é pequeno, ele tem que se aproveitar desse ponto, porque você está disponibilizando dados dos grandes, que é um belo direcionador para você entender se está certo ou errado. Nesse ponto que eu ia falar aqui, mesmo esses caras que fazem 100, 200, 300 mil pedidos, faz 50 mil pedidos, 30 mil pedidos, cara, ele tem frentes, não é uma frente só. Mas é que ele é muito agressivo, porque ele tem um contato direto com a distribuidora ou com a indústria, ele importa direto e consegue fazer preço. Cara, não é. Pra tentar ajudar a galera que tá em casa, a gente tá falando bastante coisa, eu acho que fazer um checklist aqui, anota aí. Importante. E depois você faz um... Na verdade, né, o Brunão já tem uma operação a raio-x, então ele pode ajudar você a... Chama a gente, vamos montar junto. Mas pra você que tá ali e fala, não, tô assistindo esse podcast aqui à noite, vou parar e pensar um pouco no meu negócio. Tentar resumir um pouco o que a gente falou aqui. Primeira coisa, cara, a tua estratégia de mix, composição. Quais são os produtos que você trabalha com margem aqui média, que você tem uma estratégia de crescimento? Esse aqui é um produto de estratégia de baixa, estratégia de volume, trazer volume. O tempo médio de vida desse produto. Cara, será que eu surfei a onda desse produto, agora a margem dele vai cair? Quem que é o complementar? Então, olhar para uma estratégia de composição de mix, de cauda longa, de olhar para preço aliado a isso, precificação, estratégia, eu acho que é um primeiro ponto muito importante. Super. Para você fazer isso, você vai ter que olhar para dois, eu acho que outros pontos, Brunão. Logística, então, estoque, onde você está, como você entrega, qual que é o teu custo logístico, qual que é o teu custo, as tuas opções de frete e também onde você está, automaticamente liga qual que é o teu regime tributário, qual que é o teu planejamento de tributos em cima disso. Cara, sem composição de mix, logística e tributos, você não vai precificar bem. E não precificando bem, você não vai ter vendas competitivas. Exato, que é um canal de marketplace, o preço é o que manda ali, né? E um ponto que é interessante frisar é que muitas vezes as pessoas elas acham que ela paga 16%, 18%, mas dentro desse composto da venda, a gente tem ads, a gente tem oferta, que é inevitável que você participe, porque são alavancas de crescimento dentro da plataforma. Perfeito. O Fulfillment, ele também é uma alavanca, e ele pode se tornar um custo se você não saber trabalhar com ele. Exato. Eu sempre falo que o Full, ele é um sonho que pode virar um pesadelo. Perfeito. Porque eu já vi gente, por incrível que pareça, falando que o Full não vende. E obviamente não vende. Se o cara enviar o produto errado para lá. É isso. Ou enviar uma quantidade errada para lá. Volta ali, na composição de mix. Exatamente. Qual produto? É individualizar a pessoa. Ah, mas eu tenho muitos SKUs. Então começa por categoria, pelo menos. Mas trabalhar com a mesma estratégia de volume, de anúncio, de preço, primeiro, para marketplaces diferentes já é... Cara, o cara tem a mesma estratégia de preço
para Americanas, para Amazon e para o Mercado Livre. Já tá Vai dar errado. Vai dar errado. Aí, então esse é o ponto, segmentar por marketplace. E até digo mais, um pouco mais a fundo, a precificação da margem, ela não pode ser por canal, ela tem que ser por produto dentro do canal. Dentro do canal. Porque cada produto vai ter uma competitividade que faz com que ele descubra qual que é a margem que ele tem ali. E às vezes aquele produto, ele é o produto-chave para aquele marketplace. Ele não vai ter tanta relevância no outro tal. Aí entra, por exemplo, falando de funcionalidades, né? No e-marketing a gente consegue fazer uma prioridade por estoque por canal. Legal. Então, por exemplo, aquele produto que é o teu produto-chave naquele canal, você pode dar uma prioridade maior. Entendeu? Dá para você fazer... Quando a gente fala de vender mais com menos esforço, sem se incomodar, é esse tipo de solução. É através dessas funcionalidades que alcança esse Deixa eu fazer uma regra de estoque aqui, deixa eu fazer uma regra de preço para esse canal, deixa eu fazer uma campanha específica porque eu negociei com a indústria e negociei com o marketplace. Entendeu? E aí, Brunão, fiz tudo isso, composição de mix, de produto, preço, estoque, logística, tributário, não adianta você achar que você vai vender e vai ser sustentável se você não olhar para o teu atendimento, para o teu back-office. Então, expedição rápida, com qualidade, produto bem embalado, chegando no prazo, dando informação via tracking para o teu cliente lá na ponta, entregou. Se existir algum atendimento no meio disso, é porque a expectativa foi quebrada. Exatamente. E aí essa é a tua chance de fazer do limão uma limonada ali, né? Exatamente. Inclusive, é até interessante você comentar isso do atendimento, porque você sabe quanto tempo o consumidor do Mercado Livre passa na plataforma? Ah, boa. Sabe quanto? Atualizado, não. 7,40 segundos. 7,40 segundos. 7 minutos, 40 segundos. Tá. Mas o ponto é, ele olha 8 páginas, então é menos de 1 minuto por página. O contexto do tempo de resposta, ele diz que você pode responder em até 1 hora, mas a gente tem números que mostram que aquele que responde em menos de 10 minutos, ele tem alta taxa de conversão. Perfeito. Só que esse 10 minutos, ele subdivide de 0 a 2, então de 0 a 2 eu perguntei para você, se você responder, cara, eu vou comprar de você. Entendeu? Porque eu já tô no seu anúncio, já tenho engajamento com você. De 2 a 5 minutos, tá olhando o concorrente. Ele já começa a considerar outras alternativas. Outras alternativas. Já perdeu. E ainda, digo mais, de 5 a 10 minutos, sabe o que acontece? Ele desconecta do Mercado Livre, mas ele não desconecta do quê? Da necessidade de comprar. Perfeito. Por isso que eu friso isso, é super importante. A gente é parceiro oficial hoje do Mercado Livre. A gente assessora hoje por mês mais de 30 milhões de vendas só no canal do Mercado Livre. Só que é bom frisar. O Mercado Livre, ele é maravilhoso, só que não dependa somente dele, pessoal, porque essa jornada, às vezes, de tempo, é coisas que, se você não automatiza, você perde venda, se você não tá no outro canal. Essa parte essa tabelinha, eu sei ela de cor, do 0 a 2, 2 a 3, porque do 2 a 5, 5 a 7 e tal, porque a gente usa muito ela na Mia, que é a nossa inteligência artificial, que faz respostas automáticas no Mercado Livre de pré-vendas em segundos, na verdade, né? Só que a gente entendeu que não basta responder rápido, você tem que responder com qualidade. Qualidade. E aí, respondendo com qualidade... Você corrige o algoritmo, mas você não aumenta a conversão. Você tá aplicando tá criando um anticorpo ali, na verdade. Então a gente aprendeu muito com a Mia, olhando para a experiência de produtos no mercado e tudo. Então, cara, nós vamos focar sim em responder rápido, mas vamos focar demais na curadoria. Para que ele responda e converta. Eu tenho até um webinar que eu fiz com o pessoal da ABC da Construção, que é cliente nosso, por exemplo, o Iago lá, e ele conta como investir tempo na curadoria aumentou demais a conversão. A gente tá vendo isso na prática com alguns vendedores que a gente tá indicando a Mia. Boa. Não é da noite pro dia, pessoal, que esse indicador ele é corrigido, até porque o Mercado Livre analisa os últimos 14 dias. Mas na mesma semana que a gente habilitou, a gente já viu melhoria, sabe aonde? Olha que incrível. No Ad Score do anúncio, a pessoa começou a pagar menos custos por clique. No Ads. Olha que louco. Uma coisa aqui que impacta. Mas faz total sentido. Porque o Ads, ele é uma máquina de fazer visita, não é máquina para vender mais. Conversão. Ele vai, obviamente, fazer vender mais de acordo com a sua taxa de conversão dessas visitas para compra. Perfeito. O quanto você paga para adicionar essas visitas está relacionado não somente à sua estratégia de campanha, mas principalmente o que você faz com a sua conta. Perfeito. Porque o leilão, sabe, até aproveitando, o leilão ele funciona com 2 variáveis. Uma é o Ad Score. O Ad Score está relacionado a tempo de resposta, está relacionado à qualidade do anúncio, tá relacionado a modo de envio, a reclamação. Perfeito. E geralmente o pessoal pensa, poxa, é da conta. Não, é de produto. Porque você está colocando um produto em ads.
Então, se esse produto ele responde rápido, se você tem boas avaliações, se ele tá no full, cara, o Ed-Score dele vai ser alto. Vai fazer com que você, no final das contas, não precise de um ACOS objetivo, que é de acordo com a estratégia, você colocar um valor tão alto de gasto. Perfeito. Entendeu? Porque o leilão, ele é essas duas variáveis se multiplicadas. E ela te dá um negócio chamado Ed Rank, que é uma pontuação. Essa pontuação, ela é o Ed Score multiplicado pelo quanto você está disposto a gastar, que é de acordo com a estratégia. Perfeito. Então, só esse processo, até colocando mais como uma coisa prática mesmo, que a gente viu no dia a dia, a minha, ela não só aumenta a taxa de conversão, mas ela ajuda a engrenagem como um todo a acelerar. E por isso que aqui dentro a gente olha muito com o time da Mia, né, o time da nossa inteligência artificial, não só para quantidade de respostas, mas quais são as taxas de conversão, qual que é a taxa de curadoria, o qual que é a taxa de aprendizado dela. E isso permitiu, Bruno, que a gente saísse só das respostas. Hoje a Mia, ela faz pré, ela faz pós-venda, mas ela faz enriquecimento de anúncio. Incrível. E o não teve contato ontem, ela vai fazer muito mais coisas. Tem novidade por aí. Entendeu? Porque a gente entendeu que ela pode ser um copiloto de fato da operação toda. Exatamente. Para otimizar, para dar performance, que é o que a gente quer fazer no final. E o que o Marketplace, com essas mudanças do algoritmo, mostra que é isso que ele não tá errado, pessoal. Eu sempre busco fazer um alinhamento de expectativa quando o vendedor ele vem reclamando do Marketplace. Eu falo, cara, se coloca no lugar. É isso. Então, se coloca no lugar do comprador, não do Marketplace, né? Porque a gente, como consumidor, a gente não tem margem de erro. Se a pessoa errou uma vez, caraca, a gente destrói. Vai lá, avalia negativo, fala mal, e isso é a realidade do mercado. Quando eu falo de economia da reputação, eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Antigamente, cara, você podia investir, olha quanto as empresas investiam em campanhas publicitárias na TV, cara, horrores, milhões. Faz sentido hoje? Um problema sério de um produto pode acabar com toda uma campanha a partir de uma pessoa que vai lá no Reclame Aqui ou que vai lá no Marketplace e fala, não, cara, isso aqui não funciona, é assim, assim, assado. Aí um outro complementa e um outro e tal. Daqui a pouco as avaliações daquele produto vai caindo. Não importa quem você colocou para fazer a propaganda na televisão. Exato. Se tiver ali, o cara não vai comprar. Até tem um ponto que acho que é até legal frisar, porque isso está muito na entrelinha. O Marketplace, ele faz as mudanças, mas de acordo com a mudança, ele acaba não colocando a boca no trombone e divulgando para todo mundo, porque senão dá muito ruído. Mas teve uma mudança de reputação, de interpretação da reputação no Mercado Livre que mudou o jogo. Antigamente, o Mercado Livre analisava a reputação do vendedor. E isso é muito importante porque ele ainda continua analisando do vendedor, mas ele começou a priorizar a avaliação do anúncio. Tá. Então, antigamente, quando você errava com o anúncio, a primeira coisa que acontecia era impactar o score da conta. Agora, impacta o anúncio. E isso relativamente é bom por conta de você, o canal entender que você às vezes pode cadastrar produtos problemáticos e ele não vai acabar e antes acaba. O que acontece? Aí tem um ponto na entrelinha que eu já peguei que não é tão positivo. Porque tá falando de 1% de reclamação no total das vendas. Quando a gente 1% é muito crítico. Porque às vezes uma venda 10% reclama. Isso vai com que o anúncio já perca. Aí que tá o grande segredo de você entender o score, trabalhar e exclusivamente a gestão dos anúncios dentro da conta. Ninguém, mas quem tá aí do outro lado sabe que é verdade. Essas coisas e não é mais amador o venda online, cara, tá cada vez mais profissional e de especialistas, né? Perfeito. Você falou muito bem, Amador. A gente pensou muito claramente nessa palavra quando a gente colocou o N2, a suíte para profissionais de alta performance. Nós queremos transformar as pessoas em profissionais de alta performance. Exato. Então, né, pra gente encurtar a conversa. Porque tem profissional já, mas não pode ser mais só profissional, tem que ser de alta performance. Senão você não tá é muito grande. Exatamente. É muita mudança, é muita coisa. E aí a gente falou, né, então, recapitulando lá, composição de mix, estoque, logística, tributário, atendimento, precificação, aí respostas, pré e pós-vendas, expectativa. Tudo isso tem uma coisinha que tá rolando por baixo aqui, que é pra você
sobreviver? Cara, é a rentabilidade. Exatamente. Então, por isso que não dá para você olhar para tudo isso e não tá sendo rentável aqui. E é tudo um ciclo, né? Aí você vai olhar, por isso que eu falo do concílio, você vai ter clareza nas despesas, clareza em tudo, vai verificar se aquele produto tá te dando a margem que você estava esperando, se você tá bem de fluxo de caixa, porque às vezes você vende bem, mas você tá totalmente alavancado ali em fluxo e tal. Exato. E aí você volta. E a cada dia que passa tá mudando o tempo de repasse dos marketplaces. Fiquem atentos a isso, pessoal, porque geralmente o pessoal fala, aumentou o prazo, beleza, vou continuar. Não, cara, peraí, calcula novamente qual que é o seu tempo de estoque, qual que é basicamente a negociação com seus fornecedores, porque se você não negociar, daqui a pouco você morre por causa disso. Eu lembrei agora do Pedro Campanese, amigo meu da Via, né, que cuida dos marketplaces lá também, ele fala uma frase que eu acho muito boa, ele fala, cara, já, vender é mais que vender. É verdade. Tudo isso que a gente tá falando aqui. É verdade. Inclusive, olha só que interessante, mas é tão dinâmico que, principalmente pós-pandemia, as coisas aceleraram muito. A BD, ela nasceu em 2019, em 2020 nós fomos convidados pelo Mercado Livre para ser parceiro oficial, em 2020 aconteceu um boom de gestão de faturamento que a gente saiu de 150 mil para 4 milhões assessorados por mês, e em 2021 aconteceu o inevitável. Quando você junta pessoas com um propósito claro, e eu sempre falo que a sorte bateu na nossa porta, apareceu a oportunidade e a gente estava preparado, então a gente fez a sorte ali, entendeu? E fez com que a gente saísse de 4 milhões assessorados mesmo para mais de 20 milhões. Nesse ano, eu vi muita gente profissionalizando e vi muita gente morrendo por não profissionalizar. E esse crescimento ele é super positivo, mas se não faz uma boa gestão da empresa, a empresa quebra. Você pode vender, mas você vai quebrar. Em 2022, a gente cresceu praticamente 100 e poucos % comparado a 2021. Foram 233 milhões assessorados em 2022. 150 mil para... Exatamente, 150 mil para 233 milhões em 2022. E é incrível que em 2022 eu senti isso do mercado. Não basta você ser profissional, você tem que ser um profissional de alta performance. E é legal porque eu compartilho de um ambiente que é só pessoas acima da média. E a pessoa que ela não é acima da média, eu até entendo e respeito, porque isso é muito intrínseco, é da cultura dela, da onde ela nasceu, da onde ela foi criada, e a pessoa que ela foi criada na pior situação, ela pode vir ser acima da média, mas com muita atitude. Quanta história que a gente conhece, né? Exato. A minha história é uma história assim, que eu não vim de um berço de ouro, mas basicamente com muita atitude, com muita resiliência, a gente correu atrás e a gente fez com que a gente estivesse no meio que é acima da média. E hoje eu vejo que os vendedores que vão sobreviver são vendedores que são acima da média. E vendedor que é acima da média não é só o cara que pensa em vender, ele pensa em lucrar, ele pensa em escalar, ele pensa em tecnologia, pensa em pessoas. Ele pensa o que vai ser a partir dele, né, a empresa. Exatamente. Porque eu queria encerrar a minha parte aqui falando uma coisa muito boa, velho. Tipo assim, que veio na minha cabeça na hora ali que você falou, e eu acho que cabe muito pra você que é vendedor. Você falou assim, a sorte bateu pra mim ali, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra do Obama, bem legal, lá no PTEX. Legal. E eu lembro que ele falou um negócio, cara, que marcou muito. Ele falou assim, cara, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Exatamente. Cara, então fica com essa. Tudo isso que a gente falou aqui vai gerar trabalho pra você. Com certeza. Quanto mais você trabalhar, vai ser igual esse cara aqui, mais sorte você vai ter. Velho. Amém, vamos fazer acontecer. Pessoal, se você gostou desse podcast, compartilha com alguém, segue o nosso canal, deixa o like. Jasper, muito obrigado, cara. Fazer mais papos. Vamos, com certeza. E, até cara, a próxima. Recebi o Brunão aqui, casa tá aberta pra vocês também. Ele sabe o endereço, ele sabe como entrar. Pode vir e trazer a galera. E o endereço tá na descrição desse vídeo, tá, pessoal? A gente vai liberar um link para que você cadastre-se no N-Tools e aproveite todas essas oportunidades que o grupo DB1 tem para você. Boa. Bora? Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.